que é mais importante, livre-arbítrio ou predestinação? Se você quer entender um pouco mais sobre as perspectivas de Calvino e Armínio, fique até o final desse vídeo. Eu sou o Átila e você está no canal Tudo na Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Se você tem dúvidas, questionamentos sobre Deus, religião e tem dificuldade em entender a Bíblia, esse canal pode te ajudar de forma simples e rápida. Então já se inscreve e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Então o nosso assunto de hoje é sobre predestinação e livre-arbítrio. Vamos começar com a tese do Calvino, que é a predestinação. A predestinação é baseada em uma das interpretações das Escrituras, principalmente nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Calvino acreditava que Deus, em sua soberania e sabedoria, predestinou certas pessoas para a salvação e outras para a condenação antes mesmo da criação do mundo. Ele afirmava que a salvação não depende das obras ou do livre-arbítrio humano, mas é totalmente resultado da graça de Deus. Vamos ver agora algumas bases bíblicas para a predestinação. No Antigo Testamento, a doutrina da predestinação não é tão enfática e abordada como no Novo Testamento. Embora existam conceitos relacionados à soberania de Deus, é importante reconhecer que a ênfase na predestinação é mais proeminente nas Escrituras do Novo Testamento. No entanto, esses são alguns versículos que sugerem o controle e o conhecimento de Deus sobre o futuro. Salmo 139, versículo 16, diz assim: Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Neste salmo, Davi expressa sua admiração pelo conhecimento detalhado de Deus sobre a sua vida. Ele reconhece que todos os seus dias foram escritos no livro de Deus antes mesmo de seu nascimento, implicando um plano pré-estabelecido por Deus. Temos um outro versículo, Provérbios 16, versículo 9, que diz: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhes dirige os passos. Então, este provérbio destaca que, embora os seres humanos possam fazer seus planos, é o Senhor que direciona os seus passos. Isso sugere que, apesar de nossas escolhas, Deus tem um controle soberano sobre o resultado final. Isaías 46, de 9 a 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anunciam o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então nesse versículo Deus enfatiza que ele é o único e soberano sobre todas as coisas. Ele declara que anuncia o fim desde o princípio e revela as coisas que ainda não aconteceram, demonstrando um conhecimento e controle divino sobre o curso dos eventos. Embora esses versículos do Antigo Testamento não tratem diretamente da predestinação como é entendida no contexto do Novo Testamento, eles indicam a soberania e o conhecimento de Deus sobre o futuro, sugerindo que ele tem um plano e um propósito para todas as coisas. Agora veremos a predestinação relatada no Novo Testamento. Em Romanos 8, de 29 a 30, diz: Porque o que dantes conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Neste versículo, Paulo fala sobre aquele que Deus conheceu de antemão. Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então isso sugere que Deus determinou de antemão aqueles que seriam chamados, justificados e glorificados de acordo com o seu propósito. Um outro versículo, Efésios 1, de 4 a 5, nos diz: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Neste versículo, Paulo enfatiza que os crentes foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo e predestinados para serem filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Isso indica que Deus determinou de acordo com a sua vontade aqueles que seriam santos e teriam um relacionamento especial com ele. Em Atos 13:48 diz: Os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. Nesse versículo aqui, Lucas relata que aqueles que creram e foram ordenados para a vida eterna alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Essa ordenação para a vida eterna sugere que Deus predestinou aqueles que receberiam salvação e creriam em sua palavra. Esses versículos do Novo Testamento demonstram a doutrina da predestinação divina, indicando que Deus escolheu e determinou de acordo com a sua vontade aqueles que seriam chamados, justificados e glorificados. Eles destacam a soberania de Deus na obra da salvação e mostram que a predestinação é a parte central do plano de Deus para a redenção da humanidade. Calvino também argumentava que essas passagens e outras mostram claramente que Deus escolheu e predestinou algumas pessoas para a salvação, independentemente de sua vontade ou méritos pessoais. Ele acreditava que isso demonstra a soberania e a graça
graça divina, destacando que a salvação é um presente incondicional de Deus. Agora veremos a tese de Armínio, que é o livre-arbítrio. A tese de Armínio sobre o livre-arbítrio enfatiza a responsabilidade humana e a capacidade de escolha. Armínio discordava da visão de Calvino de que Deus predestina algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação. Ele acreditava que Deus concedeu aos seres humanos livre-arbítrio, permitindo-lhes escolher livremente aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. Veremos algumas bases bíblicas para o livre-arbítrio. Existem várias passagens bíblicas que fornecem base para a crença no livre-arbítrio humano. Aqui estão algumas delas no Antigo Testamento. Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Nesse versículo, Deus dá ao povo de Israel a escolha entre a vida e a morte, enfatizando a capacidade de escolha que lhes foi concedida. Um outro versículo que temos é Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse contexto, Josué desafia o povo de Israel a escolher entre servir a Deus ou a outros deuses, ressaltando a liberdade de escolha que cada indivíduo possui. Um outro texto, Isaías 55, 6 e 7, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Nesse trecho, há um chamado para buscar a Deus e se converter a Ele, o que implica a decisão e ação do indivíduo em voltar-se para o Senhor. Essas passagens do Antigo Testamento fornecem base para a crença de que os seres humanos possuem a capacidade de escolha e a liberdade de decidir seguir a Deus ou rejeitá-lo. Elas demonstram que Deus apresenta opções diante do homem e espera uma resposta voluntária e consciente por parte dele. Agora veremos passagens sobre o livre-arbítrio no Novo Testamento. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse versículo clássico, Jesus fala sobre a provisão da salvação por meio da sua morte na cruz. A expressão todo aquele que nele crê ressalta a importância da fé individual e da decisão pessoal de crer em Jesus como Salvador. Um outro texto está em Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Então, essa passagem enfatiza a oferta da salvação e a resposta livre e voluntária daqueles que desejam receber a água da vida, que representa a vida eterna em Cristo. O convite é aberto a todos que desejam se aproximar e aceitar a salvação. Um outro versículo, Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele exortou as pessoas a se arrependerem e serem batizadas em nome de Jesus Cristo. Essa chamada ao arrependimento e a resposta pessoal destaca a capacidade de escolha e ação dos ouvintes para se voltarem para Deus e receberem o dom do Espírito Santo. Essas passagens do Novo Testamento ilustram a ênfase na responsabilidade individual diante da mensagem do Evangelho. Elas evidenciam que a salvação é oferecida a todos, mas requer uma resposta pessoal de fé e arrependimento. Armínio então argumentava que essas passagens e outras evidenciam a liberdade de escolha concedida aos seres humanos em relação à salvação. Ele acreditava que Deus oferece a salvação a todos e que cabe a cada indivíduo aceitar ou rejeitar essa oferta por meio do exercício do livre-arbítrio. Armínio também enfatizava que a liberdade de escolha é fundamental para a justiça e a bondade de Deus. Ele acreditava que Deus não predestina algumas pessoas para a condenação, mas deseja que todos se arrependam e sejam salvos. Armínio também via o convite de Deus para a salvação como universal e incondicional, deixando a decisão final nas mãos de cada pessoa. Ambas as teses, a de Calvino e a de Armínio, são baseadas em interpretações bíblicas e procuram responder questões profundas sobre a soberania de Deus e o papel do ser humano na obtenção da salvação. Enquanto Calvino enfatiza a predestinação divina como expressão da graça incondicional de Deus, Armínio destaca a liberdade de escolha humana como uma resposta ao amor e ao convite universal de Deus para a salvação. Essas duas perspectivas teológicas têm gerado debates e reflexões significativas ao longo da história do cristianismo. Certamente, é essencial lembrar que, independente das divergências teológicas e das diferentes interpretações sobre os temas como predestinação e livre-arbítrio, o objetivo principal dos cristãos deve ser pregar o Evangelho e fazer Jesus conhecido. A Bíblia nos oferece uma base sólida para essa reflexão. Marcos 16:15 nos diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus instrui os seus seguidores a compartilharem as boas novas do Evangelho com todas as pessoas, enfatizando a importância da proclamação do Evangelho.
Em Mateus 28, 19 e 20, diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui, Jesus comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, ensinando eles a obedecer tudo o que ele ensinou. Então, essas passagens nos lembram do mandato primordial de espalhar o Evangelho e levar as pessoas a um relacionamento com Jesus Cristo. Enquanto a teologia é importante e pode enriquecer nossa compreensão de fé, não devemos permitir que as divergências teológicas nos dividam e nos afastem do propósito central do Evangelho. Em vez disso, devemos buscar a unidade na fé e nos concentrar no que nos une, a crença em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Devemos lembrar que nossa missão é amar e alcançar as pessoas com o amor de Cristo, compartilhando a mensagem da salvação e levando elas a um relacionamento transformador com Ele. A grande comissão nos convoca a ir além das disputas teológicas e a nos unir em um esforço coletivo para alcançar o mundo com o Evangelho. O objetivo maior é apresentar Jesus às pessoas, mostrando seu amor e graça, convidando-as a segui-lo. Essa é a mensagem central da Bíblia e o chamado fundamental para todos os crentes. Portanto, devemos lembrar que, embora existam diferenças teológicas legítimas, nosso foco principal deve ser viver e compartilhar o Evangelho de forma amorosa e relevante, permitindo que a mensagem de Jesus alcance e transforme vidas. Ao fazermos isso, honramos a vontade de Deus e testemunhamos o poder do Evangelho em ação. Diante do debate teológico entre as perspectivas de Armínio e Calvino, muitos podem se perguntar em qual dos dois acreditar. No entanto, é importante destacar que a Bíblia não fecha definitivamente nenhum dos dois argumentos. Embora ambos os pontos de vista tenham bases bíblicas, a palavra de Deus não nos fornece uma resposta clara e inequívoca sobre a questão da predestinação e do livre-arbítrio. Então, em vez de nos envolvermos em disputas teológicas acaloradas, a Bíblia nos chama a direcionar o nosso foco para o objetivo supremo do Evangelho: pregar a mensagem de Cristo a todas as criaturas. Jesus nos instrui a amar a Deus de todo o nosso coração e amar o próximo como a nós mesmos. Ele nos chamou para fazer discípulos, compartilhar o amor e a esperança que encontramos em Cristo e viver uma vida de obediência aos seus ensinamentos. Então, independentemente das diferenças teológicas que possam existir entre as correntes de pensamento de Armínio e Calvino, é essencial lembrar que o nosso objetivo principal como cristãos é seguir a Jesus e cumprir a grande comissão que ele nos deu. Devemos buscar aprofundar nosso relacionamento com Deus, buscar a verdade em sua palavra e permitir que o Espírito Santo nos guie em todas as áreas da nossa vida. Então, em vez de nos concentrarmos em discordâncias teológicas, devemos priorizar a união dos crentes em Cristo e a proclamação do Evangelho. Devemos também ser diligentes em buscar a verdade, estudar a Bíblia e buscar sabedoria divina por meio da oração. Ao invés de nos dividirmos por questões teológicas, devemos nos unir em um amor e buscar o bem comum, trabalhando juntos para cumprir a missão de compartilhar o amor de Cristo com o mundo perdido. Que em meio a todas essas discussões e divergências, nosso foco permaneça no essencial: amar a Deus, amar as pessoas e compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho a toda criatura. Que nossas vidas sejam guiadas por Cristo, sendo luz no mundo e testemunhas do seu amor e graça. Nosso vídeo termina aqui. Se você tem o desejo de se aprofundar mais na palavra de Deus e entender muito mais sobre a Bíblia, estou deixando aqui na descrição 2 links de curso bíblico que eu recomendo para que você cresça mais espiritualmente. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos bíblicos e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é só, Deus te abençoe e nunca se esqueça, tem tudo na Bíblia.